Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Espírito, Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito, sopra neste lugar, faz a minha vida, vem me transformar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, Jesus saiu de casa
e foi sentar-se às margens do mar da Galileia, numa barca. Este ato de sentar-se nos recorda o Mestre, cujos ensinamentos vêm da parte de Deus. O Mestre que fala em parábolas, cujo objetivo é o de provocar a reflexão, provocar atitudes, nesse particular, em vista do reino dos céus. Perguntaram os discípulos: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Alguém pode perguntar: então Deus quer que algumas pessoas conheçam os mistérios de seu reino, e outras não, e portanto sejam privadas da salvação? Não, não é isso. Deus é onisciente. Deus sabe tudo, conhece tudo, os corações todos. Sabe que muitos, ao longo da história, se fechariam, se fecham para Ele, para a verdade que é Ele. De modo que se cumpre a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Coração insensível é um coração fechado. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Esse fechamento não significa, todavia, que é absoluto, que é para sempre. Nada obstante, muitos corações se fechem para o Senhor. O seu toque pode abri-los. Como de fato aconteceu. A mensagem de Jesus abriu o coração de muitas pessoas, de outras não. E esta mensagem, a palavra de Deus, é capaz de curar, transformar, converter muitas pessoas, transformar suas vidas. Disse o Senhor: pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. Tem o quê? Disponibilidade para segui-lo e servi-lo. Atenção, Jesus nos chama a todos. Seu amor é capaz de abrir as portas dos corações mais fechados. O seu toque nos desinstala, nos desarma. Seu Espírito transforma a nossa vida. Quem tem disponibilidade para segui-lo, para servir a Deus, servindo a comunidade, o Espírito Divino o fortalecerá mais ainda para que possa viver ou continuar vivendo como discípulo, em conformidade com o Divino Mestre. Mas quem não se dispõe a servir, a seguir Jesus, com o tempo, essa pouca disposição acaba se tornando zero disposição. Notem, não é Deus que não quer que pessoas sejam disponíveis para o serviço do reino, mas a própria vida da pessoa, que escolhe virar as costas, ou fechar os ouvidos, fechar os olhos, fechar o coração para o Divino Mestre. Disse Jesus: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Em seguida o Senhor explica a parábola do semeador.
Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem um maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ora, aqui compreender não é no sentido de a pessoa não entender. Se fosse assim, Deus desistiria de todos nós, porque os próprios discípulos tinham dificuldades de entender algumas coisas. Então, uma coisa é a pessoa que não entende, não compreende e quer compreender. Outra coisa é a pessoa que não compreende e não está nem aí para compreender. O maligno vem e rouba o que foi semeado em seu coração. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É o famoso, estou nem aí. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Se empolgou, se entusiasmou, mas as tribulações da vida, enfermidades, problemas financeiros, o sufocaram, de modo que acabou pegando aquilo que foi semeado e jogado na lata do lixo. Como quem diz, Deus não existe. Se eu não consigo resolver isso ou aquilo, esse Deus não é bom, não é justo, não existe, porque eu estou passando por isso, isso e isso. Por exemplo, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Quantas pessoas são iludidas pela riqueza, pelo Deus dinheiro, que parece trazer segurança, mas no fim das contas, por mais rica que seja uma pessoa, a terra há de comer o seu corpo. E as preocupações da vida podem levá-la ao afastamento de Deus. As preocupações do mundo, as coisas do mundo e a ilusão da riqueza acabam na vida dessa pessoa tendo um lugar de importância maior do que o coração despreendido, o coração aberto, o coração de discípulo, o coração que confia na providência divina, que confia no Senhor. E finalmente a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60, outro 30. É o coração do discípulo, de quem tem limitações, de quem se reconhece frágil, mas quer seguir Jesus, mas se coloca à disposição do Senhor, se abre para o Senhor, se deixa formar pelos seus divinos ensinamentos, se coloca no caminho que é Cristo, procura viver o discipulado, procura viver em conformidade com Jesus e sua divina vontade. Que nós possamos abrir o nosso coração para que o semeador do Pai nos transforme, nos cure, que possamos produzir frutos para a honra e glória daquele que é o dono do campo, daquele que nos envia o semeador. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Boa semana para todos. Paz e bem.